Olá, vamos dar continuidade a mais um ensinamento do nosso módulo sobre vida de oração. Hoje eu gostaria de estar falando com você de uma forma bem pontual, bem prática, a respeito de algumas coisas que podem dificultar ou impedir que a nossa vida de oração seja plena. Eu gostaria de estar pontuando, explicando algumas coisas de forma breve e como nos outros ensinamentos, a partir do que nós falarmos aqui, também do que você já conhece, com certeza, você vai buscar outros materiais, você vai buscar por outros homens e mulheres que também são interessados na vida de oração, que querem aprender mais e que com certeza poderão te auxiliar nessa jornada. Amém? O Senhor nos chamou para ter uma vida plena. O Senhor diz na sua palavra que se nós crêssemos, nós estaríamos recebendo aquilo tudo que nós pediríamos. Então nós precisamos ir diante do Senhor, já crendo que realmente Ele tem respostas para nos dar. Nós não podemos nos contentar simplesmente com situações e circunstâncias que não mudam. Sabe, muitas vezes, pelo fato de estarmos praticando as coisas de forma errada ou não alinhadas com os desígnios de Deus, nós não avançamos nas respostas e na nossa vida de oração. E aí nós temos o hábito muito ruim de jogarmos para a soberania de Deus o fato de não estarmos sendo atendidos em nossas orações. Existe uma frase muito comum no meio da igreja: ah, Deus quis assim. Ah, Deus é soberano. Deus sabe de tudo. Ah, se Deus quiser, Ele vai fazer. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que nós não podemos convencer Deus, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Mas uma coisa é fato, que se Ele disse que se nós permanecêssemos na palavra, nós receberíamos tudo o que nós pedíssemos. Se Ele disse que se nós crêssemos, nós movimentaríamos uma montanha. Se Ele nos prometeu em inúmeros lugares da Bíblia que nós teríamos respostas às nossas orações, será que nós deveríamos ficar então assim tão passivos diante da falta de alteração das nossas vidas, diante das nossas orações? Eu tenho por hábito de, quando eu estou orando por alguma coisa e as coisas não acontecem, eu tenho por hábito rever a minha vida, rever a minha caminhada, rever alguns princípios, rever as minhas crenças limitadoras. Eu passo revendo tudo que eu consigo, até que o Espírito Santo me fale o que está acontecendo. E normalmente, quando as minhas orações não são respondidas, o Espírito de Deus me mostra os pontos que precisam ser ajustados. Quem sabe não seja isso que possa estar acontecendo com você hoje. Quem sabe existem alguns pontos na sua caminhada, na sua história, que precisam ser ajustados. Eu gosto muito do texto que está em 1 João, capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Parte de um ponto aqui já muito interessante. Se sabemos que Ele nos ouve, primeiro ponto, será que o conhecimento que nós temos tido de Deus, do amor de Deus, nos dá a segurança de que realmente Ele está nos ouvindo? Será que nós estamos seguros de que os olhos dele, de fato, estão sobre nós? A Bíblia nos fala que o amor lança fora todo medo. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Mais uma vez eu te estimulo a voltar em um dos nossos módulos que fala sobre conhecermos a pessoa de Jesus. Eu tive uma experiência muito profunda na minha vida de oração a partir do fato de eu ter me aprofundado um pouco mais na pessoa de Jesus e continuo fazendo isso dia após dia. Muitas vezes nós não temos segurança de ir diante do trono da graça. Muitas vezes nós não temos ousadia para nos achegarmos diante do trono da graça, porque não nos achamos dignos, porque entendemos que somos pecadores, todos somos realmente, mas entendemos que o Senhor não está olhando para nós. Quando o nosso coração está dessa forma, indica que a nossa visão está turva, indica que a nossa visão não está muito clara com relação ao amor e à aceitação que Deus tem com as nossas vidas.
O primeiro ponto que eu gostaria que você analisasse é o teu relacionamento com Deus. O primeiro ponto que nós precisamos enxergar e detectar em nós é como eu enxergo o amor de Deus com relação à minha vida. Será que eu entendo que realmente Deus quer me ouvir? Será que esse texto que João deixou para nós está sendo real? Será que realmente eu sei que Ele me ouve? Ou será que às vezes que eu estou indo diante dele é como nós nos achegarmos assim diante de uma autoridade ou diante de um patrão de uma empresa, que a gente vai assim meio cabisbaixo, falando assim, ai que medo, ai que vergonha, eu tenho que falar isso para ele de novo. A sensação de que ele é como um patrão que, ai, deixa eu ouvir essa pessoa mais uma vez. Não, Deus não é assim. Nós temos ali em Lucas, capítulo 18, quando aquela mulher, ela vai diante do juiz e ela importuna esse juiz, e esse juiz era um juiz mau, ele era um juiz que não respeitava as leis de Deus. Mas nós vemos ali que Jesus fala, se esse juiz, sendo mau, concede o que essa mulher está pedindo, quanto mais o Deus que está nos céus. Nós não estamos indo diante de um juiz mau, nós estamos indo diante de um Deus de amor, diante de um Deus de favor, diante de um Deus que entregou o seu Filho para nós. Esse entendimento só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações. Então, o primeiro ponto é irmos diante do Senhor e revermos o entendimento e o nível de revelação que nós temos da aceitação de Deus para com as nossas vidas. Nesse ponto, eu já te encorajo a analisar os seus conceitos de paternidade. Existem muitos ensinamentos de paternidade, muitos homens e mulheres de Deus ensinando a respeito de paternidade. No meu material, no meu livro, eu falo um pouco sobre paternidade. Esse é um ponto muito importante do nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos dificuldade de enxergarmos o nosso Deus como um pai amoroso, nós temos dificuldade de entrarmos diante dele. Quando nós enxergamos a Deus apenas como um patrão, como o Senhor dos céus e da terra, ainda que Ele seja, mas quando nós não conseguimos chegar diante dele como um pai bondoso, nós estamos agindo de forma igual ao irmão do filho pródigo, que simplesmente se enxergava como um trabalhador. Você não é um trabalhador do reino, você é filho de Deus. Você é amado de Deus. E quando você se enxerga dessa forma, você passa a exercer e a trabalhar muito mais do que os trabalhadores. Porque o seu coração está cheio de entrega, o seu coração está cheio de amor, o seu coração está cheio de paixão por Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero salientar e colocar para você. Um outro ponto que eu queria falar, mas nós vamos ter um vídeo somente desse assunto, é quando nós estamos orando fora da palavra. Orar o que o Senhor não disse é erro na certa. Pedir o que o Senhor já disse que não será liberado é erro na certa. Então assista o nosso vídeo sobre orar a palavra e você vai entender um pouco mais. Busque assuntos sobre esse assunto. Eu quero deixar 2 versículos bíblicos já para você ir pensando, que é Tiago 4:2 e também 2 Timóteo 2:15. Nós precisamos, em 2 Timóteo fala que nós precisamos nos apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar. Então, procure adequar as suas orações ao que o Senhor já estabeleceu na palavra. Esse, então, é um outro ponto que eu quero deixar para você. Um terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre o nosso olhar com relação à vida do próximo, com relação às pessoas e de uma forma especial com relação ao pobre. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor, eles estão tampados com relação àqueles que não têm ouvidos para o pobre. E quando nós olhamos em Isaías 58, eu gosto muito e aprendo muito com Isaías 58 e eu também te encorajo a analisar o seu estilo de vida com o estilo de vida que Isaías 58 nos propõe. Nós podemos observar aqui no versículo 3 um questionamento do povo de Israel com relação ao fato de Deus parecer não estar ouvindo as orações e não estar atendendo a vida de jejum que eles estavam tendo. Eles falam aqui: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês.
Isaías 58 nos traz uma maravilhosa exortação com relação ao nosso comportamento e ao nosso olhar para aqueles que estão abaixo de nós, com relação às pessoas que nós julgamos ser diferentes de nós. Ser diferentes não significa serem inferiores. Quando eu olho para alguém e entendo que eu sou melhor do que ele, eu estou caindo em soberba, eu estou caindo em orgulho, e nós sabemos que o Senhor rejeita veementemente os orgulhosos. Quando nós olhamos para as pessoas como pessoas inferiores, nós estamos caindo no pecado do orgulho. E certamente o orgulho é um ponto crucial para que as nossas orações sejam ou não sejam atendidas. Então, adequar o nosso coração para as pessoas, olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, é crucial para que as nossas orações sejam atendidas. Termos um olhar de misericórdia é muito importante. Muitas vezes tudo que nós queremos e fazemos são orações de justiça. Muitas vezes nós pedimos para que Deus faça justiça com relação àqueles que nos feriram, com relação àqueles que nos maltrataram. Muitas vezes os seus pais tiveram comportamentos que te feriram. Muitas vezes o seu patrão, o seu esposo, o seu irmão, eu não sei quem. O seu líder, o seu pastor, eu não sei quem. E você tem levado essa pessoa diante do tribunal de Deus. E você tem exigido que o Senhor estabelecesse justiça. Você está fora do princípio de Isaías 58. Quando nós fazemos isso, nós estamos fora do princípio da bondade e da misericórdia de Deus, porque Deus não agiu assim conosco. Deus não nos tratou conforme os nossos pecados, mas conforme o amor dele, conforme a misericórdia dele. E o que é esperado no mundo espiritual é que nós possamos pelo menos agir da mesma maneira, que nós possamos agir com misericórdia. Tiago capítulo 3 fala que a misericórdia, quando ela é exercida, ela elimina o juízo. Mas quando nós agimos sem misericórdia, nós estamos debaixo do juízo. Porque da mesma maneira que nós tratarmos e julgarmos as pessoas e medirmos as pessoas, nós seremos julgados e medidos. Se eu tratar as pessoas sem misericórdia, se eu tratar as pessoas com juízo, com critérios, fazendo contas, eu serei tratado e medido da mesma forma. Precisamos cuidar dessas coisas. E Isaías 58 fala justamente disso. Fala deles irem no templo, cultuarem, jejuarem, mas fala da maneira como eles tratavam as pessoas logo depois que eles saíam do templo. Eles oravam, eles dobravam os seus joelhos, mas eles maltratavam os seus empregados, eles maltratavam o pobre, eles não tinham olhos para as pessoas. Isso não tem um paralelo entre si, isso não casa, isso não combina. Na vida cristã, os princípios do reino precisam estar inseridos e vividos no nosso coração. Sabe, eu tenho percebido que um dos maiores bloqueios para as respostas de Deus na nossa vida é a situação do nosso coração. Muitas vezes nós fazemos tudo corretamente. Muitas vezes nós oramos horas por dia. Nós temos um conhecimento teórico da Bíblia enorme. Mas nós chegamos em casa, nós mulheres, nós não honramos os nossos maridos e os maridos não honram as suas esposas. Muitas vezes chegamos em casa e não cuidamos dos nossos filhos, deixamos os nossos filhos à mercê. Muitas vezes pessoas batem na nossa porta, pessoas maltrapilhas, mendigos, pessoas que vêm pedir alimento e nós olhamos para essas pessoas e falamos, se quisesse trabalhar, poderia estar trabalhando. Nós não temos misericórdia das pessoas. Nós confundimos muito sermos educados, nós confundimos muito falarmos baixo, nós confundimos muito ter bons hábitos com sermos pessoas mansas e boas de coração. Nós demonstramos quem nós somos quando nos relacionamos com as pessoas, quando nos relacionamos com aqueles que são menores, mais frágeis e mais fracos do que nós. Nós percebemos o estado do nosso coração, por exemplo, quando nos é dado poder, quando nos é dado autoridade, quando nós recebemos um cargo na igreja. Muitas vezes um pequeno cargo que é dado para alguém é suficiente para essa pessoa demonstrar tudo o que ela é.
princípio de Isaías 58, um olhar alterado para o próximo, um olhar alterado com relação àqueles que são diferentes de nós, um olhar alterado para o homossexual, um olhar alterado para aqueles que escolheram ter uma vida diferente, que não tiveram encontro ainda com Jesus Cristo. Nós, no lugar de orarmos por essas pessoas, nós criticamos e maldizemos essas pessoas. Olhamos para aqueles que estão dentro da igreja e que ainda não entenderam os princípios de Deus, que ainda são novos e fracos na fé, e nós julgamos e criticamos essas pessoas. Todos esses comportamentos trazem uma falta de resposta favorável da parte do Senhor com relação às nossas vidas. Quando escolhemos andar separados dos nossos irmãos, quando escolhemos criticar o ministério do outro, são pontos que vão atrapalhar a nossa jornada cristã, porque são pontos, ações, atitudes que estão fluindo da realidade do nosso coração. Um outro ponto que eu gostaria de salientar com vocês, ainda puxando a questão de Isaías 58, mas já indo para uma outra questão de relacionamentos, mas agora de uma forma mais específica, é quando se trata de marido e mulher. 1 Pedro 3, versículo 7, nos diz o seguinte: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe, existem homens dentro da igreja que olham para suas esposas como se elas fossem meras funcionárias deles. Sabe, quanto mais os homens cuidarem das suas esposas, mais as suas esposas vão querer cuidar desses homens. Quanto mais as mulheres se sentem protegidas e cuidadas, mais elas vão olhar com admiração para esses homens e elas vão ficar impossibilitadas por causa do amor oferecido a elas de agredir de alguma forma esses homens. Eu sei que nós não somos perfeitas, eu sei que nós temos muitas falhas, mas por experiência própria, eu tenho um esposo que me cobre. Eu tenho um marido que, se eu vou para a cozinha, ele vai junto. Se eu tenho louça para lavar, ele me ajuda com uma parte. Às vezes ele chega super cansado do trabalho, meu esposo é médico, ele tem uma jornada muito puxada de trabalho. Às vezes ele chega do trabalho e ele não vai para frente da televisão e espera a janta quentinha. Não, ele me ajuda. Isso me constrange. Eu sei que ele faz até além do que ele precisa fazer porque ele teve um dia pesado, mas ele tem prazer em estar do meu lado. Ele tem prazer em me ajudar, ele tem prazer em me deixar mais livre e mais leve. E ele fazendo isso faz com que eu tenha prazer em servi-lo, faz com que eu tenha prazer, por exemplo, de ir no supermercado e ficar procurando as coisas que ele gosta. Faz com que eu tenha prazer de deixar de lado, no cardápio, por exemplo, de uma alimentação, deixar de lado as coisas que eu gosto e fazer somente as coisas que ele gosta, porque ele nos cobre, porque ele cuida de nós. Faz com que eu tenha prazer de ver se as roupas dele estão bem cuidada, afinal de contas ele cuida tanto de mim. É o amor que atrai o amor. Mas quando os maridos não tratam as suas esposas como parte mais frágil, parte mais frágil não significa que não é nada, que é um lixo, que não serve para nada, não. Parte mais frágil porque nós nos cansamos mais facilmente, nós nos esgotamos mais facilmente. A mulher tem os seus hormônios que se alteram mais facilmente. Nós somos sim a parte mais frágil. Infelizmente tem se ensinado que nós somos fortes. A mulher é a parte mais frágil. Nós não temos estrutura para trabalhar o dia todo e ainda chegar em casa e fazermos todo o serviço doméstico e ainda cuidar das crianças. Nós não temos estrutura física e emocional para isso. Infelizmente nós não temos. Por isso nós precisamos da ajuda dos maridos. Nós precisamos que vocês cheguem em casa, homens, e nos ajudem com os nossos filhos. Talvez a sua esposa fique em casa durante o dia cuidando das crianças, mas você não tem dimensão de como é difícil ouvir as crianças o dia inteiro. A nossa cabeça fica cansada, ainda que a gente esteja em casa o dia todo cuidando dos nossos filhos. Nós precisamos ser cuidadas como a parte mais frágil. E em muitos lares,
Homens têm ocupado os púlpitos, ocupado lugares de liderança ou até mesmo se assentado nas cadeiras das igrejas como parte superior, como uma parte forte, se posicionado como um cristão correto, mas quando chegam em casa não têm compaixão das suas esposas, não olham com carinho para suas esposas, não cuidam dela, não se inclinam para suas esposas. Isso faz com que as orações dentro de casa sejam interrompidas. Isso faz com que o falar diante do Senhor encontre um teto de bronze e as orações então não passem daquele lugar. Aí às vezes as finanças não vão bem, às vezes o trabalho não vai bem, às vezes a porta de emprego não se abre, porque os relacionamentos dentro de casa não estão alinhados com a palavra de Deus. Perceba, não é só o que nós verbalizamos que deve estar alinhado com a palavra de Deus, é o que nós vivemos que deve estar também alinhado com a palavra de Deus, para que isso possa então surtir efeito nas nossas orações. E falando em alinhamento, esse é um outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Eu quero estar indo com você para Salmo 66. Enquanto eu procuro aqui, mulheres, isso não o que eu disse agora, isso não nos dá abertura ou margem para apontarmos para os nossos maridos e dizer, tá vendo? Eu preciso ser mimada, você tem que dar tudo que eu quero. Não, não é bem por aí, porque nós mulheres, nós devemos respeitar os nossos maridos, nós não podemos denigrir a imagem dos nossos maridos, nós não podemos desonrar o cabeça que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós não temos o direito dele chegar em casa e encontrar uma louça deste tamanho em cima da pia, encontrar uma casa suja, encontrar as crianças descuidadas. Não, nós somos responsáveis sim pelas nossas casas. Então, ainda que as tarefas devam ser divididas, porque os tempos hoje são muito diferentes, eu sei que a grande maioria das mulheres hoje sai para trabalhar, mas o fato é, a administração do lar é nossa. Então, eles podem contribuir, mas nós somos responsáveis, porque nós temos um tino diferente, nós temos um olhar diferente, nós vemos coisas onde os homens não enxergam e Deus fez dessa forma. Amém? Eu quero estar olhando Salmo 66, versículo 18. Aqui nós encontramos uma colocação muito interessante do salmista. Ele diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Esse é um dos textos da palavra do Senhor que nos mostra, que aponta, de que quando nós escolhemos manter uma vida de pecado, nós estamos então dando legalidade para não sermos ouvidos. É diferente de sermos pecadores. Eu e você somos pecadores. Nós nascemos no pecado, a nossa estrutura é uma estrutura de pecado e nós dependemos da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. É Ele, é a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento, é Ele que distancia os nossos pecados como o Oriente está do Ocidente, é Ele quem faz. Mas existem momentos da nossa vida em que nós sabemos que estamos errando. Nós sabemos que estamos falhando e nós não tomamos uma postura com relação aos nossos erros e às nossas falhas. E isso então traz legalidade para que as nossas orações também sejam bloqueadas. Sabe, se você tem conhecimento de alguma área da sua vida hoje que está desalinhada com os princípios de Deus, por que continuar? Por que se dar ao luxo de orar e não ser ouvido? Muitas vezes, até vivendo uma vida intensa de oração, nós encontramos barreiras, nós encontramos dificuldades, procurando ter uma vida que se alinha com a vontade do Senhor. O mundo das trevas se levantam contra as nossas vidas, ainda que eles não vençam, mas eles se levantam. Já é difícil assim. Agora imagine caminhar com uma vida onde nós escolhemos errar, onde nós escolhemos pecar, onde nós não nos escondemos debaixo da graça para que ela nos limpe daquele pecado. Eu te convido hoje a abrir mão de uma vida de erro. Se for necessário arrancar um olho fora, arranque. Se for necessário se livrar de um relacionamento, se livre. Mas não viva em pecado, porque a bênção do Senhor não fluirá sobre a sua vida. Isso é um fato. Nós ainda temos obrigações com relação às leis estabelecidas pelo Senhor. O mundo espiritual, ele é regido por leis, por estatutos. E nós só somos vitoriosos quando caminhamos em cima desses estatutos. Então, esse é um outro ponto. E eu gostaria de fechar
esse ensinamento, esse vídeo, eu gostaria que você fosse comigo lá para Mateus, capítulo 6, onde nós encontramos então as bem-aventuranças, Jesus ensinando ali o Sermão do Monte. Nós encontramos todo esse capítulo 6, o capítulo 5 e o capítulo 7. Nós costumamos dizer que se nós conseguíssemos viver esses 3 capítulos, nós já estaríamos 100%, mas nós sabemos que são 3 capítulos essenciais, mas difíceis de viver. E quantos de nós muitas vezes passamos assim por cima desses capítulos achando que já sabemos demais? Difícil é colocar em prática o que o Senhor nos ensinou ali no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a chave que destrava, na verdade, o reino de Deus. O Sermão do Monte é a constituição básica do reino de Deus. E perceba que o Sermão do Monte fala muito sobre relacionamentos com Deus e com o próximo. Grava uma coisa, o nosso relacionamento com o próximo destrava muitas coisas ou trava muitas coisas, assim como o nosso relacionamento com Deus. Não adianta nada sermos exemplares na igreja, exemplares funcionários e não sermos bons nos relacionamentos. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, avaliar o padrão de relacionamento que nós estamos vivendo. E o último ponto que eu quero então falar com vocês, que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14, diz: Mas se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu sei que existem muitos estudos a respeito de perdão que você pode estar acessando. Eu só quero deixar claro como um dos últimos pontos aqui, que o perdão é imprescindível para que a sua vida de oração seja plena, para que a sua vida e a minha vida de oração seja abundante. Quantos de nós vamos diante de Deus, como eu já disse aqui, até mesmo nesse vídeo, apresentando ao Senhor uma estrutura de amargura e reivindicando do Senhor justiça com as nossas estruturas de amargura? Sabe, muitos de nós vamos nos surpreender ao nos encontrarmos lá nos céus com pessoas que nós estamos pedindo para que Deus estabeleça o seu juízo. Muitos de nós poderemos nos surpreender com o favor de Deus hoje sobre as pessoas para quem nós estamos pedindo juízo. Porque muitas vezes essas pessoas vão se arrepender, vão ter um genuíno encontro com o Senhor, serão abençoadas por Deus. E nós vamos ficar para trás porque escolhemos guardar a amargura, o ódio, o rancor no nosso coração. A amargura é um ponto crucial para sermos impedidos na nossa vida de oração. Quando guardamos o rancor, o texto bíblico nos mostra que até mesmo as nossas orações podem ser impedidas e que o nosso Pai não vai nos ouvir e pode até não nos perdoar. Eu acho isso tão forte. Eu já li esse texto várias vezes como quem diz, será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Será que eu não vou ser perdoado? Mas quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar assim, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. É proporcional. A maneira como nós estamos dispostos a perdoar as pessoas é a forma como o perdão vem para as nossas vidas. É muito forte isso, é muito sério, é um critério muito sério. Sabe, nós precisamos escolher andar em perdão. E eu posso lhe dizer também por experiência própria que quando nós escolhemos caminhar em perdão, o Espírito Santo se move de uma tal forma a limpar o nosso coração e a ajustar a situação que nós fomos envolvidos ao ponto de equilibrar todas as coisas. Quantas pessoas estão orando por cura e não são curadas porque guardam no seu coração a pior das enfermidades, que é a raiz da amargura? Quantas enfermidades, quantos cânceres existem por causa da amargura? Quantas pessoas estão com doenças nas juntas por causa de falta de perdão, por causa de terem uma estrutura de amargura dentro delas? Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que só enxergam coisas ruins, pessoas que não conseguem contemplar a beleza que está ao redor dela, pessoas negativas. Sabe, existem pessoas que confundem ser realistas com serem pessimistas.
Existem pessoas que estão sendo tão realistas que elas já estão sendo pessimistas. Isso parte de um coração amargo. Isso parte de um coração que teve talvez uma história difícil, que teve uma infância difícil, que teve poucas oportunidades na vida, mas que ainda escolhe manter esse padrão e essa estrutura. Sabe, escolha olhar para a sua vida com um olhar de bondade, com um olhar de gratidão, com um olhar de agradecimento. Escolha olhar para as pessoas hoje, as pessoas que te feriram, como quem escolhe perdoar e avançar e caminhar, seguir adiante. Faça isso e os céus vão se abrir sobre a sua vida. Esses foram alguns pontos bem simples, bem práticos que eu abordei. Existem outros, mas esses são alguns que eu considero importantes para que as nossas vidas, a nossa vida de oração possa ser abundante, possa ser plena. Que você possa pegar cada ponto desse e expandi-los grandemente, conforme a grande capacidade que o Senhor colocou dentro de você. Que você possa procurar por materiais, por livros, procurar estudar ponto por ponto na palavra. Você vai nas chaves bíblicas e você vai conseguir juntar vários outros textos bíblicos que falam desse ponto. O que eu posso ressaltar para você é que não vale a pena vivermos uma vida medíocre de oração. Porque a oração é o nosso contato com Deus, é por onde nós nos comunicamos com Deus e é por onde nós recebemos as respostas e o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família e sobre a nossa nação. Que nós possamos ter intercessores, pessoas cheias de vida plena de oração. Pessoas que vão se colocar nas salas de oração, que vão se posicionar na brecha, tampar as brechas da nossa nação, que essas pessoas estejam saradas, que essas pessoas possam ir para as brechas saradas e que Satanás não tenha por onde nos tocar. Muitos intercessores caíram porque iam guerrear sem um coração cheio de compaixão pelo próximo. Quantos profetas têm caído porque são grandes profetas, mas são muito frágeis num coração de compaixão. Quantos homens de Deus fortes na luta, fortes no dia a dia, fortes para aguentar os problemas, mas fracos nos relacionamentos e são destruídos nos relacionamentos. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa nos abençoar e que cada um de nós possamos ser cada dia mais fortes na nossa vida de oração. Não deixe de assistir os nossos outros ensinamentos, os nossos outros vídeos. E se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição que certamente você tem, entre no nosso site, envie um e-mail para nós, entre em contato conosco. Nós vamos ficar muito felizes em entrar em contato com você também. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu queria te dizer que se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer um desses assuntos que nós estamos passando para você, eu quero te encorajar a entrar no nosso site para que você possa colocar ali os seus questionamentos, as suas contribuições, as suas dúvidas, para que nós possamos entrar em contato com você. Na verdade, esse curso inicialmente foi projetado para ser feito de uma forma fechada, dentro de uma plataforma. Mas nós resolvemos abrir, expandir, permitir que as pessoas tenham acesso. Mas nós não queremos que você fique com dúvidas. Um dos nossos objetivos de fazer esse curso fechado inicialmente era a questão de sanar qualquer dúvida que existisse. Mas para isso existe o e-mail, para isso existem os nossos contatos e nós estamos à sua disposição para que você possa entrar em contato com a gente, para que nós possamos explicar alguma fala que você não conseguiu entender, alguma fala que talvez ficou mal compreendida, que não fechou dentro do seu coração. Nós não queremos que você fique com dúvidas, não queremos que nenhum espírito de confusão atue aqui, nós queremos ser úteis para você. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, entra lá no nosso site www.cais.com.br. Você coloca ali a sua dúvida, o seu questionamento e rapidinho nós respondemos para você, procurando da melhor forma possível sanar a sua dúvida. Que o Senhor possa te abençoar.